Nesta aula entramos no capítulo novo, o processamento alto nível, e iniciaremos com a primeira parte sobre reconhecimento de imagem, em particular na abordagem dos modelos. O sumário desta lição começa com uma breve introdução, alguns conceitos em torno das métricas de comparação, que são feitas à custa de distâncias, e derivaremos a correlação cruzada como uma operação fundamental para fazer comparação, e faremos alguns exemplos concretos. Em termos de literatura recomendada, o Burger e o Gonzalez são de facto duas excelentes referências que, aliás, complementam. Têm coisas comuns, mas têm elementos complementares também. Introdução ao problema. Bom, a nossa problemática aqui está relacionada com o reconhecimento de imagens. Reconhecer imagens significa associar uma imagem em teste a uma referência previamente definida. Isso pode ser feito por comparação com modelos, portanto templates, e um modelo ou um template são imagens, portanto subconjuntos de pixels, ou então por comparação com padrões, patterns, e padrões são arranjos ou combinações de descritores. Não é consensual esta definição em toda a literatura. Às vezes fala-se muito de pattern recognition e alguns autores têm tendência a confundir, mas de facto, para mantermos as definições claras, modelos ou templates são imagens, padrões são combinações de descritores ou grupos de descritores. Ok, como efetuar a comparação? Bom, avaliando uma qualquer espécie de diferença ou relação entre a imagem a analisar e a imagem de referência. Isso pode ser feito ao cálculo da distância entre imagens, já vamos ver o que é a distância, ou a distância entre padrões, e vamos ver como se define cada uma destas duas abordagens. Hoje abordaremos sobretudo nesta lição a questão da distância entre imagens. Bom, comparar imagens é de facto o desafio que temos em mão. Pode ser feito, podíamos pensar nisso, fazê-lo pixel a pixel, portanto diferenças entre valores de pixels, ou seja, se temos uma imagem A e temos uma imagem B, tentar comparar pixel a pixel. Bom, normalmente isso é impraticável porque pequenas diferenças individuais podem implicar grandes diferenças globais, e um problema ainda maior é que as imagens podem nem sequer ter o mesmo número de pixels. Alternativa. Bom, a alternativa é comparar sub-regiões da imagem com uma imagem de referência. Tipicamente, se tivermos uma imagem de grandes dimensões ou de maiores dimensões e temos uma referência que vamos chamar R, que vamos tentar procurar na imagem I para ver se ela está em algum ponto desta imagem. Portanto, essa referência é chamada o modelo ou template. E encontrar a correspondência do modelo é uma parte da imagem, como é uma parte da imagem global, é chamado o template matching ou correspondência de modelos. Portanto, o conceito fundamental é tentar encontrar o modelo, que é um subconjunto, ou uma imagem mais pequena, na grande imagem, que pode ter várias ocorrências do mesmo modelo, ou outros objetos desconhecidos, ou outras partes de imagens desconhecidas. Ok, qual é o princípio da operação da comparação? O conceito é relativamente simples e não é novo, já foi abordado noutros contextos. A ideia é varrer a imagem por linhas e colunas e em cada ponto calcular um indicador da similaridade do modelo com a região subjacente da imagem. Vamos tentar ilustrar. Se esta região cinzenta for a imagem a analisar, portanto começa dos limites desde aqui, aqui, portanto tudo isto é a imagem a analisar, o modelo será em geral uma imagem mais pequena, modelo template, que será comparado em todos os pontos da janela. Da imagem. Começamos no canto superior esquerdo e vai-se fazendo o tal varrimento. Experimenta-se aqui, depois experimenta-se mais à frente e vai-se experimentando sucessivamente. Chegamos aqui a este limite, experimentamos, tem que haver sempre uma superposição de pelo menos um pixel,
até chegarmos ao caso extremo. Por exemplo, aqui em baixo estamos a fazer o varrimento, em que apanhamos aqui um pixel, uma linha de pixels. Claro que esta comparação não vai ter grande significado, estamos a falar de um pixel em comum, uma linha de pixels, perdão, até o caso extremo de um modelo chegar aqui ao canto inferior direito da imagem, em que só há um pixel comum. Portanto, estamos a tentar comparar o modelo com o pedaço da imagem que fica por baixo. Portanto, fazer este teste, este varrimento, como se dizia ali em cima, e testar em cada ponto de posicionamento do modelo a diferença entre o modelo e a secção da imagem que fica por baixo. Ok, isso vai... vamos explicar isto melhor no slide seguinte. Vamos tentar formalizar melhor como é que é feita esta comparação. Vamos definir a imagem de referência, o modelo, como R, e a imagem onde se faz a busca como I, portanto a imagem que queremos analisar. Está um pouco mais claro aqui. Está aqui a cinzento mais uma vez a imagem, e aqui o canto superior esquerdo, normalmente o ponto de partida 00, e o modelo R é colocado naquela primeira posição, alinhado com a imagem por baixo, e vamos chamar R índice 0,0. Numa posição genérica, vamos designar por R maiúsculo, que é da região, o modelo, portanto a referência ou modelo, com os índices RS, que são exatamente as distâncias à origem, portanto na horizontal e na vertical, e o modelo é colocado aqui nesta posição, é uma posição transitória, porque ele começa no princípio 00, até chegar aos extremos. Ora bem, aqui há duas variantes. Em alguma literatura a procura é feita até o modelo continuar todo contido na imagem, portanto a sobreposição do modelo R com a imagem ser total, significa que não ultrapassa os limites, nunca há sobreposição parcial, e então a zona de busca, a zona de busca ou de procura, está limitada desde o canto superior esquerdo até ao canto inferior direito, menos as dimensões da imagem. Esta primeira variante, que alguma literatura afirma ou defende, dá-nos uma região de procura menor do que a própria imagem, porque de facto o nosso modelo nunca poderia ser encontrado na totalidade nestas regiões, para além das regiões, para além da região de procura. Todavia, isso não é consensual, e uma segunda variante, que inclusive é aquela usada pelo MATLAB, a diferença é procurada até ao caso extremo de o template, de um modelo, ou a referência, ficar apenas com um pixel de sobreposição com a imagem que está por baixo. É claro que aqui a comparação só se pode fazer nos pixels comuns, neste caso é só um, e portanto tem um significado diferente. Portanto o MATLAB faz, e esta matriz de resultados, porque a cada ponto vai corresponder um cálculo de comparação entre o modelo que está a vermelho e o que está por baixo. Portanto em todos os pontos isso vai ser feito, esse cálculo, inclusivamente nestes pontos aqui. Claro, quando está aqui o modelo está praticamente todo fora, as semelhanças, as contas, as diferenças vão ser feitas só sobre a zona comum, e volto a repetir, neste caso aqui é apenas um pixel. Bom, RS, como tínhamos dito, R anda com índices, subíndices RS, designa o modelo colocado na posição RS da imagem, e pronto, e como eu dizia, dependendo dos softwares, RS pode ir até aos limites de I, ou apenas até aos limites onde R esteja completamente confinado à imagem. O MATLAB utiliza a variante 2, portanto é essa que vamos ver daqui para a frente. Ok, então como é que se compara, como é que se faz a comparação? Vamos usar o conceito de distância como uma medida ou métrica de comparação entre as imagens. Ok, as distâncias, e quando falamos em distâncias pensamos em diferenças. As distâncias mais comuns para cada posição definem-se do seguinte modo: ou a soma das diferenças absolutas, portanto, a diferença absoluta para um dado ponto da imagem
é o somatório para todos os pontos da região da imagem que está por baixo e do template. Ou seja, isto que está aqui de facto é um ponto aqui nesta região, isto é R, isto é, aqui é R, e o que fica por baixo é a parte da imagem que começa em R pequeno S, somado aos diversos índices. Isto é uma diferença absoluta, repare que é a diferença entre as intensidades dos pixels entre a imagem I e a imagem R. Ou temos outra abordagem que é as diferenças máximas. Não, nesta abordagem não é a soma das diferenças, mas sim o máximo das diferenças, de todas aquelas diferenças, escolhe-se uma e não se faz a soma. Há ainda uma última, que é de facto a mais interessante por ser mais geral e mais universal, não é de facto a mais rápida, qualquer uma destas é mais rápida, justamente por causa da questão de termos aqui uma diferença quadrática, também chamada a distância euclidiana n-dimensional, porque é feita a n dimensões, porque n dimensões, n pontos, na verdade é mais isso que é correto. E a distância euclidiana em cada ponto vai-se calcular como o somatório dos quadrados das diferenças e a raiz quadrada de tudo isso. Esta é chamada a distância euclidiana e é de facto a mais usada e é que traduz melhor a diferença entre os dois, entre as duas imagens, a imagem de procura e a imagem de referência. Bom, vamos ver um pouco mais em detalhe esta distância euclidiana. A distância euclidiana muitas vezes trabalha só com o seu quadrado para obter a melhor correspondência e reduz o peso computacional. Portanto, trabalhamos com o quadrado para não estar a trabalhar com a raiz quadrada e vamos desenvolver esta expressão. Ora bem, elevando esta expressão ao quadrado, rapidamente chegamos a estas três componentes aqui. O quadrado do primeiro termo, que é este. O quadrado do segundo termo. E depois a diferença do produto do primeiro pelo segundo. Claro, para cada ponto da IJ da região. Por isso daí temos um somatório. Então temos estas três partes da diferença da distância euclidiana. Chamamos A de RS ao termo da imagem, B ao termo do modelo e CRS ao cruzamento entre os dois. O termo B é constante, portanto não depende de RS, como dá para ver aqui. Porquê? Porque o modelo é fixo. Qualquer que seja o ponto RS da imagem onde estejamos a fazer esta análise, o modelo é sempre igual. O termo A de RS designa a energia da imagem de busca sob o padrão R em cada instante. Se fosse constante ao longo da imagem, bastaria usar o termo, já estamos a adivinhar, este é constante. Se este fosse constante, ele não é, mas se fosse constante, interessante, se calhar bastaria usar este para avaliar a distância euclidiana. É isso que vamos fazer. Este termo, CRS, também conhecido como correlação cruzada entre a imagem e o modelo. Portanto, para calcular a distância e ver a semelhança entre modelo e imagem, não precisamos de fazer este cálculo. Basta-nos fazer um cálculo mais simples. Quanto maior for este valor, menor será tudo isto, porque este termo é positivo, aqui a subtrair, este termo é positivo, este termo é positivo, portanto, quanto maior for este termo, mais pequena será a distância euclidiana. Portanto, interessa-nos maximizar ou medir, ou ver este termo para tentar avaliar se há uma semelhança entre as duas imagens, modelo e imagem onde se faz a procura. Ok, isto leva-nos então à introdução da correlação cruzada como uma operação para medir a semelhança entre duas imagens. A correlação cruzada define-se formalmente desta forma, portanto vamos tentar encontrar a relação entre a distância euclidiana e a correlação cruzada. Esta é a definição formal, é muitas vezes indicada com uma estrela como indicador da operação, se bem que isto não é consensual na literatura, entre a imagem e o modelo.
E a correlação cruzada, em teoria, é definida desta forma, de menos infinito a mais infinito, mas é claro que basta fazer as contas confinada à imagem. Define-se então a correlação cruzada como esta operação do produto do valor dos pixels da imagem de procura com a imagem de referência na região delimitada pela imagem de referência, pelo modelo, pelo template. Pela expressão da distância euclidiana, que vimos há bocadinho, verifica-se que quanto maior a correlação, menor será a distância euclidiana. Aliás, basta olhar de novo, voltar aqui a percebermos que quanto maior for este termo, mais pequeno vai ser a distância euclidiana. Portanto, o ponto RS onde a correlação for menor indica a zona da imagem I mais similar a R, portanto menor da E. Ou seja, isto pode ser usado como um mecanismo de procura numa imagem I, se o modelo R lá está contemplado. É claro, se chegarmos a um ponto onde a distância euclidiana seja tão pequena que possamos considerar que há semelhança, de facto, encontramos o nosso objeto na imagem. Se ele lá não estiver, a distância euclidiana nunca vai ser pequena. Bom, mas este conceito de pequeno e grande tem que ser clarificado mais adiante. Bom, temos aqui um pequeno problema ainda antes de continuar, é que o termo ARS, que já vimos há bocadinho a tal energia da imagem, não é em geral constante. Portanto, a correlação cruzada por si só não tem o mesmo efeito do que DE. Para resolver esta questão, a solução passa por normalizar a correlação cruzada com outros termos. E é o que fazemos aqui. Entramos num conceito chamado correlação cruzada normalizada, em que vamos obviar a dependência anterior, definindo a correlação cruzada normalizada desta forma. Pegamos no termo CRS, que vinha das expressões anteriores, e vamos dividir pela raiz quadrada do A, o termo de energia, e também pela raiz quadrada de B. Obviamente, este é constante, este não é constante, mas esta divisão vai, de certa forma, normalizar, uniformizar. A expressão expandida fica aqui, temos aqui a correlação cruzada normal, e aqui temos aqui aqueles dois termos adicionais. Bom, mas mesmo assim ainda temos um problema. Este valor, que chamamos CN, esta correlação normalizada, é uma medida absoluta, ainda depende da intensidade local, ou seja, estes valores da intensidade da imagem, se forem mais ou menos elevados, vão dar resultados diferentes. Portanto, uma cena mais iluminada ou uma cena menos iluminada tem valor, é a mesma cena, mas vai dar valores diferentes destas grandezas. Ok, então como é que se faz? Bom, a solução final vai passar por aferir pelas médias das intensidades. Ou seja, vamos introduzir termos que são as médias da intensidade da imagem e do modelo. E que são definidas desta forma. Pronto, chamemos K o número total de pixels da região R, chamemos R do modelo da referência R, e definimos por I barra a intensidade média da imagem em cada instante RS que fica por baixo do modelo, do template R, de referência, e temos a média do modelo, que é constante. Em qualquer ponto RS, ou seja, não depende, é definido apenas pelo valor dos pixels do nosso modelo. Portanto, este valor médio, e vamos introduzi-los nesta expressão, que é muito semelhante à anterior. Portanto, que chegamos finalmente à chamada correlação cruzada normalizada, para obter uma medida da correlação cruzada independente da intensidade média da imagem. Por exemplo, como referimos, devido à eliminação variável. Então usamos esta expressão, ela é muito semelhante à anterior, tem apenas a diferença aqui, estes termos, subtraímos para, de alguma forma, normalizar pela média dos diferentes termos. Pronto, esta expressão que aqui está, mais ou menos complexa, é mais simples que o que parece, que traduz a chamada
correlação cruzada, normalizada, totalmente normalizada, independente, ou pelo menos bastante mais independente, da eliminação variável. Ou seja, uma cena mais ou menos iluminada, por exemplo, vai dar o mesmo resultado, resultados próximos, porque vai ficar normalizada pela sua intensidade. Bom, esta conta toda em MATLAB faz muito facilmente com esta função norm cross correlation, é assim que se diz, é norm x core 2, e está aqui o nosso modelo e a nossa imagem de busca. Pronto, esta é a função principal do MATLAB que implementa esta operação toda que está aqui. Ok, a correlação cruzada, algumas observações. A correlação cruzada define-se e é operacional, portanto funciona bem para imagens binárias e para imagens em níveis cinzentos. De facto é um pouco indiferente, porque são níveis de intensidade que vão ser comparados. Não há restrições da aplicação. Diminuir DE, portanto, diminuir a distância euclidiana, é equivalente a aumentar a correlação cruzada, como vimos atrás. Portanto, diminuindo, se a correlação cruzada for máxima, significa que a distância euclidiana é mínima e é quando a semelhança será total. Comparada com a distância quadrática, a correlação cruzada é mais robusta à variação geral de iluminação. Portanto, são a conclusão principal. Bom, vamos ver alguns exemplos para ilustrar o funcionamento da correlação cruzada. Vamos pegar nesta imagem, uma imagem binária, por ser mais simples de ilustrar, mas não tem que ser uma imagem binária. Aliás, a correlação cruzada funciona muito bem em imagens em níveis cinzento. Temos aqui este exemplo, uma imagem que tem vários objetos aqui no meio, e vamos tentar localizar a tesoura, este objeto que está aqui, que nós individuamos antes, por correlação cruzada com base no tal modelo. Ou seja, como é que se vai fazer a procura deste objeto e como é que vamos concluir se ele existe e quanta garantia é que temos da sua existência. Bom, se aplicarmos, e já vamos ver em MATLAB, se aplicarmos a correlação cruzada, a operação correlação cruzada, vamos ter uma matriz de resultados que está aqui. Aliás, dá para ver que a imagem é maior do que esta imagem que estamos aqui a visualizar, que na verdade é uma visualização da matriz da correlação cruzada, que não é efetivamente uma imagem, é uma matriz, mas aqui foi visualizada como imagem para percebermos melhor, e já vamos ver ainda melhor do que isso. E como vamos mostrar já neste código, a zona de maior pico é aqui, e que é onde está a tesoura, aqui naquela região. Vamos ver a representação em MATLAB já a seguir, mas mostrar só em 3D como vai acontecer ali aquele pico. Vamos então ver uma ilustração em MATLAB desta operação. Bom, temos aqui o código de MATLAB. Vamos começar por ler a imagem A, depois o modelo da tesoura original, e vamos fazer a correlação cruzada. O comando é só este, tão simplesmente quanto esse, e vamos ver o resultado. Ok, está aqui a imagem onde a busca vai ser feita. Está aqui a tesoura. Foi feita a correlação cruzada através daquela expressão de norm cross core 2, a 2 dimensões. Portanto, template é a tesoura, A é a imagem onde foi. O resultado é uma matriz CC que nós visualizamos desta forma e que é uma matriz maior porque tem as dimensões desta imagem mais as dimensões da imagem template menos um pixel, sobreposição. Portanto, elas têm dimensões que diferem nessa relação. E para percebermos melhor o máximo, os valores mais elevados estão aqui. Se formos ver a correlação cruzada, 0.8, 0.87, 0.95, não deu 1, explicaremos mais tarde porque é que não deu 1,
um significava semelhança total, mas vamos ver melhor um diagrama a 3 dimensões, talvez dê para perceber esta imagem que acabámos de ver aqui. Pronto, ver a 3 dimensões fica bastante mais claro as diferentes escalas. E dá para ver, portanto, nesta representação tridimensional, que há ali um pico maior do que todos os outros. Portanto, aquele pico corresponde exatamente à sobreposição do modelo nesta zona da imagem. As sobreposições noutros lados dão valores mais pequenos, mas há zonas igualmente relevantes, mas não são suficientemente grandes para serem importantes. E, curiosamente, dá para ver também que a correlação pode ser negativa. Temos aqui valores acima de 0 e abaixo de 0. Portanto, este é a representação tridimensional da correlação. Portanto, procurar o máximo e avaliar se esse máximo é suficiente ou não para se considerar que houve um match, que houve uma descoberta do modelo que se procurava. Bom, a seguir a este exemplo, temos uma outra possibilidade, é experimentar com outro objeto. O outro objeto escolhido, à sorte, podia ser qualquer um. Vamos escolher a pá, que já vimos que está ali, mas claro, o computador não sabe, o computador vai ter que calcular a correlação cruzada e vamos fazer exatamente o mesmo exercício que fizemos para a tesoura, vamos fazer agora para a pá. O resultado vai dar esta matriz de correlação que visualizamos na imagem. O máximo vai ser aqui, como vamos ver já de seguida. E o modelo 3D vai mostrar de facto que há um pico ali naquela região. Portanto, vamos ilustrar isso em MATLAB para explicar melhor este conceito. Aqui em MATLAB vamos pôr agora a pá como o template, todo o resto do código é exatamente igual, nada muda só o template, e vamos executar. Cá está a imagem no template, esta é a imagem original, o template é este, houve aqui uma gralha nos códigos, e aqui a matriz de resultados. Continuando a procurar a execução, o máximo, ou as zonas de máximo foram encontradas aqui. Os máximos pontos mais altos, na verdade, aqui procurou-se o valor, vamos ver o pico que estava acima de 0.8. Portanto, ilustrou-se aqui o pico acima de 0.8 e todos estes valores aqui são acima de 0.8. Vamos vê-los mais de perto. Aqui 0.89, 0.92, 0.95 e temos aqui um valor. Há aqui um match perfeito, coincide exatamente com o ponto onde a pá ficou sobreposta com a outra pá. Isso podemos ver a 3D. Podemos ver a 3D. De facto que há ali uma zona bastante notória de máximo, que é o ponto mais alto, o ponto máximo. Há outros semelhantes, há outros valores altos por ali, mas aquele é de facto o pico máximo. Só uma questão, porque é que na pá nós conseguimos encontrar um reconhecimento, um match a 100%, portanto com o coeficiente de correlação a 1, e com a tesoura há bocadinho isso não aconteceu. Bom, isto não é difícil perceber. Se imaginarmos que o modelo da tesoura é um retângulo que a envolve, isso vai, se repararmos, vamos fazer aqui um zoom para perceber melhor. Para o modelo da tesoura, eu não consigo isolar a tesoura completamente, agora está quase isolada, mas ainda não está bem completamente. Bom, dá para perceber a ideia. Se eu quiser apanhar a tesoura, vamos admitir que ele estava pronto naquela zona, eu tenho uma parte
na imagem que está aqui, que pertence a outro objeto que está próximo e que no modelo não se estava. Portanto, a comparação nunca vai ser total porque há este pedacinho de objeto que que não pertence ao modelo e, claro, a correlação não deu total, mas deu bastante elevada, não obstante aquele valor. Continuando, podemos tentar especular e pensar, será esta técnica generalizável? Bom, é que a imagem possui outras pás que não foram bem ou mesmo nada bem detectadas. A solução é sensível à escala e orientação. Este é um dos grandes problemas ou limitações da correlação cruzada. Ela é sensível à escala e à orientação. Temos aqui a pá que está exatamente igual ao modelo que apareceu ali com com um bom destaque em termos de correlação cruzada. Por exemplo, esta outra pá, que é diferente daquela, deu para ver há pouquinho, não deu um pico tão elevado. Portanto, esta pá não é semelhante àquela, nem está com uma orientação diferente, está com uma escala diferente. Portanto, há aqui outros valores mais elevados, se calhar, do que estes, mas no fundo é porque há zonas de sobreposição similares, mas nunca do objeto completo. Daí que a generalização não é fácil de fazer. Bom, sobre a correlação, as limitações desta forma de fazer correlação depende da orientação e da escala dos objetos. Bom, uma possível solução podia ser reorientar os objetos todos e usar um padrão orientado. Por exemplo, se pegássemos nos objetos todos, reorientássemos para a vertical, que não é complicado de fazer, podíamos tentar comparar o nosso modelo com os outros objetos todos e já o problema da orientação já se resolvia. Vamos tentar mostrar em MATLAB como isto funcionaria. Bom, de volta ao MATLAB, carregamos uma nova imagem, que são os objetos ordenados, foram ordenados previamente. Pegamos no modelo da pá e vamos fazer o mesmo exercício que fizemos há pouco. A nossa imagem está aqui com os objetos todos ordenados. O nosso modelo está aqui. Ali é uma grelha, não é template. Este é que é o template. E a matriz de correlação dá isto. Não é fácil ver, mas vamos ver em 3D que se percebe melhor o resultado. Bom, e temos aqui em 3D, vamos tentar ver as semelhanças, vamos guardar aquela imagem ali em cima, e em 3D vamos procurar perceber onde é que estão os máximos. E vemos, extraordinariamente, que os picos mais elevados estão aqui, este primeiro, que é aquela, este aqui, que é o máximo, aliás é a própria pá, e estes outros três não estão nada mal, comparada com aquelas pás que nem sequer são exatamente iguais, mas tem algumas semelhanças. Esta até é mais pequena, exatamente igual é só aquela, tanto que o pico é maior. As que são iguais estão de facto com o pico máximo, e as outras andarão lá próximas. Portanto, destaca-se claramente, ou seja, temos aqui uma solução parcial que permite lidar com o problema da orientação. No fundo, o que se faz é testar muitas orientações diferentes. Assim, continuando e indo para as conclusões, como vemos aqui está o resultado que acabámos de ilustrar em MATLAB. De facto, o pico máximo, estes que estão aqui, correspondem àqueles valores que já tínhamos visto. Este aqui não é tão elevado, mas mesmo assim dá para ver que há aqui uma pá que é uma semelhança. Portanto, esta pá, dependendo dos limites que nós definíssemos como suficientes, podia ser considerada como uma detecção ou não, porque ela é claramente mais elevada que todo o resto dos outros que estão aqui. Pronto.
as soluções que muitas aplicações adotam para resolver este problema testam múltiplas orientações, como nós aqui fizemos, foi converter tudo à mesma orientação e fazer o teste, mas alguns softwares testam ainda a escalas diferentes, ou seja, geram diversas escalas e tentam em múltiplas escalas e múltiplas orientações. E assim podem-se definir limiares de acerto e matching baseados no coeficiente de correlação. E pronto, termina aqui o conceito e a aplicação da correlação cruzada com exemplos.